As inteligências artificiais estão impactando fisicamente, emocionalmente, cognitivamente, tudo isso né, em várias áreas da vida já do ser humano, até inclusive na parte financeira, né, dos empregos e tudo mais. Vamos ver o que o Nicoleles tem a dizer sobre isso pra gente. E ele vai falar da experiência que ele teve, né? Também não só no Brasil, mas também na China, né? Vamos ver. Humano, social, Aham. econômico, é tremendo. E essa equação está sendo olhada com grande cuidado na China. Né? Com muito cuidado, completamente diferente do que você vê nos Estados Unidos, onde o único fator preponderante é qual vai ser o retorno econômico da neurotecnologia. Que, na minha opinião, vai ser muito maior do que da inteligência artificial, que daqui a pouco capota. Né? Porque até agora não deu nenhum. Né? Pô, já tem os caras. Ah, tá. Ele separou, no caso, neurotecnologia de inteligência artificial, porque ele acha que a inteligência artificial é meio que uma bolha e que ela vai estourar. Ele já falou isso, a gente já viu isso em outros vídeos aqui, né, do canal. E ele já falou disso. Da Amazon, eles. Acho que é da Amazon, demitindo uma galera com uma. 36 mil. Além da Hyundai. Mas você sabe por que eles estão demitindo? Isso que também tem que ficar claro. Ah, Eles não estão demitindo porque a AI ou a inteligência artificial transformou esses empregos obsoletos. Eles estão demitindo para gerar cash flow, fluxo de caixa para investir em GPUs, em equipamento e data centers. Pronto. Eles Aqui, o que ele falou em português agora estão demitindo gente para comprar peça de computador, tá? É isso, tá? Estão sendo substituídos por peça de computador, beleza? Só isso. ainda não têm um retorno efetivo da tecnologia. Para você ter uma ideia, saiu um relatório que tô a semana entendendo. passada. Eu tenho até o gráfico aqui em algum lugar no meu telefone. A única empresa que está conseguindo ter um pouco mais de cash flow do que o investimento em CAPEX, né, que é equipamento, é a Microsoft. Isso são só 10 bilhões, que para eles é nada. Tá? As outras empresas todas estão investindo esse ano que entra, Google, Meta, da ordem de 100 bilhões. OpenAI? Bom, a OpenAI Essa é o daí. grande esquema. A OpenAI, então, Sam Altman ele suplanta. O que é difícil? Não suplantar não. Ele está no mesmo time do nosso querido Elon Musk, Tá. entendeu? Ambos mentem com cada respiração, né? Cada exalação sai uma lorota. O que você sente sobre isso? Porque não é meio Que triste? isso, Nicolas? Porque assim, quando você pensa em inteligência artificial, e é claro que a gente está falando da generativa e dessa que a gente Isso. mexe no dia a dia aqui. Não estou falando Claro. da que você está acostumado, não. Essa inteligência artificial, quando a gente. Ela ajuda muita gente em muitas coisas, especialmente quando as pessoas sabem o que fazer com ela. O problema, nesse caso, é que a gente tem um cara que é a face da principal empresa de inteligência artificial. E ele tem, além de fazer algumas coisas questionáveis, quando você vai olhar legal, tu ainda, se você for tentar entender o modelo de negócio da OpenAI, ele Ele não é, existe. porra, deixa eu tentar ser brando, ele é criativo, né? Sabe qual é o Criativo. apelido dele? Não na mídia como um todo, mas no meio? Scam Altman. Puta, cara. Pra quem não sabe, scam é golpe. É golpe. Golpe. Então, veja, esse é o apelido que você vê em todo lugar quando contam a. Porque não faz o menor sentido, entendeu? Tanto é que é muito engraçado, porque uma entrevista alguns meses, anos atrás, um ano atrás, ele falou assim: não, o ChatGPT jamais vai ter anúncio, porque colocar anúncio pago no ChatGPT é assumir que o nosso business plan não funcionou. O cara dá uma entrevista agora no final de dezembro dizendo que vai pôr anúncio no ChatGPT. O business plan não funcionou. O business plan não funcionou. Então, não é. Veja, é o que eu sempre falo, eu acompanho essa área desde os anos 80. Tá? E ontem alguém falou no X, lá no Twitter, algo que eu sempre quis postar e eu nunca postei, mas esse cientista postou até que enfim. O cara falou, veja, são 70 anos, desde 1956, quando tem a conferência de Dartmouth que cria toda a área, que os caras fazem a mesma coisa. Eles inflam a expectativa e anos depois eles decepcionam e o troço vai para eles chamam de winter. The Artificial Intelligence Winter. É quando o dinheiro some, todos os investidores perderam tudo, os caras percebem que não vai funcionar. A minha primeira viagem internacional, em 86,
eu fui para a Holanda, na Free University, lá em Amsterdã, para aprender MUMPS, que era uma linguagem... Eu já tinha aprendido Prolog e já tinha aprendido Lisp, porque eu vi uma conferência do Marvin Minsky aqui, que é outro que enganou metade do mundo, inclusive eu, dizendo, não, isso é o futuro. Qualquer jovem que está na pós-graduação tem que saber programar nessas linguagens. Foi o meu amigo John McCarthy que criou o Lisp e tal. Falei, bom, tem que aprender. Fui lá e aprendi. Só que aí apareceu uma linguagem que ia ser específica para medicina. Na Holanda, meu pai gastou uma fortuna. Passei um mês na Holanda. Aprendi. Voltei com os manuais. Eu acho que fui o primeiro brasileiro. Outro dia alguém me mandou, não, tem um hospital aqui que ainda usa MUMPS, mas sumiu. Talvez tenha um hospital para coisas administrativas, eu consigo ver isso. Mas quando eu fui para lá, era o futuro da medicina. E tinha um cara, o nome do cara era sensacional, Short Life. Eu chamava ele de Short Life, na Stanford, que dizia, não, os expert systems baseados em regras, tipo, se alguma coisa acontecer, then, então... Entendeu? Eles faziam milhares dessas listas, chamavam-se Expert System, e esse Edward Shortleaf dizia que isso ia substituir a medicina, que não ia ter mais médico. Isso em 86, tá? Eu tenho os livros dele até hoje. Porque basicamente é isso que a inteligência artificial faz hoje, né? Se a pessoa pedir um negócio assim, responda assim. Se a pessoa pedir um negócio assim, responda assim. Se a pessoa pedir um negócio assim, responda assim. O que é o banco de dados dela, né? Gigantesco. Ela tem um monte de informação dos vários se, então ela tem muitos então. Então, resolvido, né? Ela resolve problemas básicos. Mas se ela não tiver nenhum se colocado pelo que você vai pedir, ela não vai conseguir te responder. Ela vai criar e inventar. Tanto é que os Expert Systems morreram, né? O Marvin Minsky, tudo que ele prometeu para o Japão, para os Estados Unidos, no MIT Media Lab, foi tudo pro vinagre. E surgiram as redes neurais artificiais, que já existiam desde os anos 50, mas o Deep Learning, né? O método do cara, o Jeffrey Hinton, tomou conta da área e todo mundo achou que ia ser a revolução e bateu na parede agora. O ano passado foi o ano onde tudo isso bateu no muro. Né? Tu acha que o que está estragando a pesquisa e o desenvolvimento da inteligência é a grana? É a grana, não há a mínima dúvida, porque... Isso não é esquisito? Porque não é a grana que habilita? Não, a grana devia financiar o avanço da pesquisa, mas o problema é o seguinte... Quando você tem um cara da OpenAI, um Elon Musk da vida, o que os caras precisam? Eles precisam aumentar o valuation da sua empresa. Por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, fundindo... primeiro ele fundiu o Twitter com a XAI, né, que é dele, que é a empresa de inteligência artificial. Os dois perdendo dinheiro, mas o Twitter perdendo uma fortuna, ele fundiu. Agora ele vai fundir as duas com a SpaceX. E quer fazer um IPO, né, no mercado americano de mais de 1 trilhão. 1,5 trilhão. Só que o SpaceX hoje, de onde vem a maior fonte de renda do SpaceX? Governo americano. Primeiro são os grants, contratos, perdão. Mas a segunda é o Starlink. É um serviço de provedor de internet, que ele não ganha 1 bilhão por ano, que é dinheiro de pinga para o que nós estamos falando aqui, tá? Para uma empresa que quer valer 1 trilhão e meio, 1 bilhão é 1000 vezes menos. Tá? Então hoje um analista falando na TV americana falou, eu não consigo entender como nós vamos fazer um valuation desse valor para uma empresa que não tem fonte de renda fora a grana pública e fora, porque ele não entrega nada, ele não foi para Marte, ele não vai para a Lua, não tem nada que a SpaceX... Ele explode foguete a 100 milhões por cabeça, né? Por foguetinho explode, custa 150 milhões de dólares. Então caiu a façada, entendeu? Caiu e para piorar, ele está na lista lá do homem. Então, né? Ou seja, o Lex... A lista do homem que está falando Epstein, parece, não sei, supostamente meritíssimo. Luthor era professor de primário, falar. Né? Do jardim da infância, comparado com o cara. Pô, tô vendo o quanto que tu gosta mesmo. E me disseram que ele é corintiano, pior que é isso. Que isso? Não. Não é. O nervo tá flor da pele Não. aqui, né? Tá fogo. Não é. Não é corintiano. Ele torce pra outro time, tá? No Brasil. Eu não vou falar qual que é, não. Volta pra cá na hora, né? Eu duvido que teve gente que dormiu essa noite. Esse episódio é pro carnaval, não é? É. Ô, Miguel, isso tudo que você tá me falando... Mas deixa eu só terminar esse ponto, que você tocou num ponto fundamental. Vai. Eu não tenho nada contra a ciência da computação. Eu tenho grandes amigos que são grandes cientistas da computação. Até tem amigos que são, né? Confirmam o que nós estamos acabando de falar,
que a explosão de dinheiro nessas startups, essas promessas sem sentido, essas alucinações estão acabando com a área séria, com gente séria, que faz coisas importantes que vão ter impacto positivo. Que é talvez o cara falar um troço que vá na contramão do que se esperava, mas é o que vende. Mas o que vende é essa merda. Então, vou ter que ir nessa merda. Tá cheio de... O Lecun lá, o francês, que era o diretor da Meta, não saiu atirando da Meta? Aham. Mas e o chinês? Está lidando melhor com inteligência artificial? E a China? Eles têm um modelo menos predador, entendeu? Eles não jogam bilhões para treinar um modelo gigantesco. A DeepSeek mostrou isso, que eles são viáveis, fazendo coisas que são úteis, porque eles têm que produzir alguma coisa que seja um produto real, entendeu? Ali não tem essa especulação de mercado gigantesca, porque o governo controla, né? Ali é aquele negócio que a gente já falou em outro vídeo, né? O negócio da China com inteligência artificial é que a China não precisa prometer as coisas para que o mercado financeiro coloque dinheiro na sua inteligência artificial. O governo está investindo nisso porque quer que tenha retorno para a sociedade. São motivações completamente diferentes. Interessante, tá. Então, a China acredita que a inteligência artificial pode ter benefícios para a sociedade, em aplicações que a gente já discutiu, né? Positivas. Mas ela apostou num modelo completamente diferente. Eles não estão jogando bilhões em treinar modelos gigantescos, não estão construindo data centers explosivos. Mas né? eles não estão fazendo isso... Desculpa a ignorância, mas eles não estão fazendo isso porque eles não estão conseguindo, já que há um certo boicote dos americanos em vender chip. Não, eles desenvolveram a indústria de chip deles. Eu estava lá quando eles anunciaram que a máquina, que era monopólio de uma empresa holandesa, a ASML, se eu não me engano, que era a única máquina no mundo até recentemente que era capaz de fazer o Extreme Ultraviolet litografia, né? Litografia extrema de ultravioleta, que é o que a TSMC em Taiwan usa para ter o monopólio de fabricar os chips da NVIDIA, por exemplo. Litografia é imprimir com ultravioleta, tá? São chips de 3 nanômetros, que podem chegar agora, acho que eles prometeram 1 nanômetro. Pois bem, eu estava lá quando a China anunciou que secretamente, sem ninguém saber, eles fizeram um projeto Manhattan e reproduziram a máquina. E vão ter a máquina deles. Que doideira. Então, eles nanômetro em comparação com 1 centímetro? Não. Não dá, eu ia fazer uma piada futebolística, mas como a proximidade é grande, eu vou me conter. Não, você com esse bonezinho de Parmeira também, o Nicoleles, cara, o cara é bom de serviço, é sacudido no trabalho dele, mas tinha que ter um defeito, né, velho? Seria comparar o Flamengo com o Vasco. Ô, louco! Nossa, eu tenho amigos vascaínos, se eu falar alguma coisa... Não, aí tira os vascaínos pra... Tô brincando. Tá, não, vamos lá. Isso aqui, família, muitas ordens de grandeza menor que um centímetro. Veja, mas o que era o seguinte, o monopólio da NVIDIA não se dava só porque a NVIDIA desenha o chip X, é porque ela tinha o monopólio da cadeia de produção. E ela produz isso lá em Taiwan. Né? E a TSMC não produz nada sem as máquinas holandesas. Parece um estádio de futebol o tamanho da máquina. Não, talvez a máquina mais complexa que exista nesse momento. Não posso afirmar categoricamente, mas é bem complexo. Tá. Tanto é que eles pegaram um cara que trabalhava nessa empresa, ofereceram Deus sabe o quê, o cara foi para lá e criou a versão chinesa. E foi anunciada que vai entrar em produção em 27. Tá, então eles vão ter... Esse problema tá resolvido. Acabou. Galera, ferrou, galera. Quer dizer, ferrou pra quem já produz, né? Que agora a China vai entrar na produção de chips também, galera. Isso acho que é bom. Pra nós, réis mortais que compramos placa de vídeo, blá, 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 blá. Vai ser bom, porque vai baratear a tendência, né? Comprar uma placa de vídeo chinesa? Anima. Monopólio. Então, o que acontece? Eu não sou financista, eu só estou dizendo das minhas leituras, né? A OpenAI, a NVIDIA, a Amazon, Microsoft, elas estão todas interligadas num circuito recíproco. Né? A NVIDIA tinha dito que ia investir 100 bilhões na OpenAI e que a OpenAI ia comprar 100 bilhões de CPU, ou seja, nenhum tostão ia sair do lugar. Nem isso o nosso amigo lá, CEO da NVIDIA, confirmou agora.
Começo de ano falou, não, nós Ele é falamos... chinês, não é? Não, ele é americano. Ele é americano taiwanês, se eu não me engano. Mas ele já falou, não, no máximo nós vamos investir. Ou seja, mas se um dominó dessa trupe cair, cai todo mundo. Tá? Porque todo mundo... A Oracle tá sem cash flow. Os caras estão investindo uma fortuna nos data centers e não tem cash flow. O título da dívida da Oracle está os juros que tem que pagar está subindo porque eles estão sem, né, grana na mão. Então a situação agora os caras vão ter que ir cada vez mais fundo, porque parar agora... É irreversível. É. Para eles é quase que eles não têm como desligar... Sabe quando você está na esteira do teleférico? Você está lá em cima, aí você tem que chegar na montanha, não dá para parar no meio, entendeu? Para eles é vida ou morte. Agora, se a OpenAI vai para o vinagre, a Anthropic vai para o vinagre, ou outras vão para o vinagre, uma delas, a coisa explode. Tanto é que você deve ter visto a declaração aí em Davos esse ano, né? Que é aquele encontro onde os bilionários vão para a Suíça. Eu conheço, eu fui uma vez lá. Os bilionários vão para a Suíça discutir como eles vão fazer os pobres felizes, né? Ficando cada vez mais pobres, né? Enfim, o CEO da Microsoft vai lá e fala, moçada, se vocês não consumirem o nosso produto de AI, pode virar uma bolha. Pode ser a maior bolha financeira da história. Ou seja, o cara... É quase a chantagem, entendeu? Ou vocês consomem e param de falar mal da AI, né? O cara da NVIDIA também falou isso. Parem de falar, vocês acadêmicos, cientistas, parem de falar mal da AI, isso pode dar um problema gigantesco. Ué, hoje mesmo eu estava vindo para cá, o que é, ué? 40% da economia do PIB americano depende da indústria de AI. Meu Deus, PIB já? Americano. Já? Cedo. 40%. Eu acho que o número está baixo. O cara que eu li, o economista, também acha que o número é mais alto, entendeu? Ou seja... Nossa, cara, Cara, isso é quase perigosíssimo. metade, velho. Quase metade do PIB de acordo com o Nicoleles, quase metade do PIB dos Estados Unidos, cara, voltado pra isso. Se esse trem for uma bolha explodir, velho, tchau Estados Unidos, que já tá na berlinda, Fab né? 7, né? Varia as estimativas. As Fab 7, as empresas fabulosas, 7 fabulosas, controlam algo em torno de 30% do mercado de ações dos Estados Unidos. Caraca, velho. Lá de Nova York. É bom, é surpreendente de ouvir, mas se você parar pra analisar, não é tão surpreendente. Não, É verdade. O que quer dizer Faz que a economia sentido. americana não está fazendo nada. É. Se a indústria de AI falhar, o que sobrou? Não, estamos falando de uma economia muito etérea. Não, e muito concentrada numa única indústria. Porque eles mandaram a indústria deles toda para a China, para a Ásia, para não sei onde, né? E agora eles acham que eles vão conseguir reindustrializar do nada. Não é que fácil, nós, a indústria brasileira, com esse acordo do Mercosul, os economistas que eu confio, que eu consulto, disseram que é um acordo horroroso para nós. Nós vamos continuar sendo o fazendão da Europa, mas a nossa indústria, né, vai para o vinagre. E é um acordo que tem 25, 30 anos, é outro mundo. O mundo atual é outro, é diferente. E o potencial do Brasil é gigantesco. Galera, essa ideia de ficar vamos vender aqui, vamos fazer essa negociação. Fazer negociação com a Europa é bom. Aí a gente entra com a cara e a Europa entra com o murro. Aí arrebenta, né? Mas, cara, que doideira esse negócio dos Estados Unidos, hein? 30, 40% do mercado dependendo de inteligência artificial aí é uma bolha. Ixi, não sei não, hein, galera? Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos da economia americana aí, hein, gente?